Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 24 de outubro de 2019 e eu venho aqui fazer alguns acréscimos aqui no meu vídeo sobre o horário de verão, porque quando eu gravei aquele vídeo eu já estava há muito tempo sem estudar o assunto. Eu tinha estudado no tempo anterior e foi assim muito de momento, então eu deixei de lado algumas coisas que eu acho interessante acrescentar e também comecei a dar uma olhada nas discussões mais recentes. Eu notei que em certos aspectos a confusão aumentou, em outros diminuiu. Mas permanece todos os consensos que não há uma economia de energia significativa. Mas uma coisa eu percebi que pode explicar um pouco essa confusão, de porque mesmo sendo um consenso muito claro de que não há economia de energia real, continua se falando em economia. E eu percebi que isso é uma má interpretação da declaração, especialmente do pessoal do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Porque, como eu falei, a verdadeira alegação para o horário de verão hoje não é a simples economia de energia, mas é a redistribuição de demanda dos horários de pico, de modo a evitar que o acender das luzes coincida com atividades mais pesadas como a industrial. Então, de fato, o Operador Nacional do Sistema Elétrico declara que com isso, eles reduzem o custo operacional do sistema. Isso não é economizar energia, entender? Reduzir o custo operacional significa que, havendo menos risco de um colapso de energia ou de uma sobrecarga, então você precisa pagar menos profissionais para ficar de prontidão, você precisa ativar menos sistemas auxiliares de segurança, sistemas de redundância, ou seja, o gasto operacional das companhias de energia em si diminui. Isso não significa que a população está gastando menos energia. Então eu acho que é aí que está a confusão. O Operador Nacional de Sistema Elétrico vai e diz que há uma redução do custo operacional. Ainda diz explicitamente que para o consumidor final isso se traduz em maior segurança do sistema, em menor risco de cair energia e em redução de tarifa, que eu não sei de onde é que eles tiraram isso, mas tudo bem. Quando eles passam essa informação, o pessoal da imprensa entende que as pessoas estão economizando energia, que evidentemente é falso. Então por isso que gera essa confusão aí, de declarações que aparentemente contraditórias. De qualquer modo, eu estive observando recentemente algumas colocações, e uma coisa que eu noto é que o mistério em si continua. O fato é que ninguém entende por que se usa o horário de verão. Vou até linkar alguns links e vídeos interessantes aí, que inclusive com muitas controvérsias a respeito de quando começou, de onde é que vem essa ideia. Na verdade, remete até a Benjamin Franklin nos Estados Unidos, depois passa por uma série de estudos em outros países europeus, e depois teria começado sim durante a Primeira Guerra Mundial. Vocês têm uma enorme confusão por aí. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, ainda que um dia o horário de verão tenha de fato economizado energia, essa economia não se verifica mais há muito tempo. E talvez uma das evidências mais claras disso é que o maior país do mundo e o país mais frio do mundo, que mais está para a zona polar e que em tese seria o que mais se beneficiaria com a horário de verão, já não usa há muito tempo, que é a Rússia. Aliás, não só a Rússia, mas a China, a Índia. O fato é que a grande maioria da humanidade não utiliza o horário de verão. Na verdade, diria que atualmente deve ter entre um quinto e um quarto da população mundial submetido a algum regime de horário de verão. Então por aí você já nota que tem alguma coisa estranha. Se houvesse de fato algum benefício, o maior beneficiado seria a Rússia, e ela não utiliza. E outro ponto curioso é que praticamente todos os países que utilizam o horário de verão atualmente são países ligados ao que a gente chama de Ocidente, né? Alinhados ao modelo econômico ocidental ou ao modelo político democrático ocidental, o modelo tradicionalmente liberal. E também isso já diz alguma coisa a respeito de por que isso é usado. Porque esse modelo político-econômico tende a ser muito mais alinhado, muito mais focado no benefício de grandes corporações. O que reforça aquela tese de que o verdadeiro motivo é corporativo, beneficiar o setor privado. E levaria de volta aquela questão daquela tese que eu coloquei, veja bem, eu coloquei isso como uma tese, eu coloquei isso como uma conclusão garantida. Se é verdade que o horário de verão tem como verdadeira motivação beneficiar especialmente a atividade industrial, aí sim
começa a fazer maior sentido porque que ele é utilizado à revelia da maioria da população que não gosta dele, porque que as alegações são confusas, flagrantemente falsas e desencontradas. Por quê? Porque revelar o seu verdadeiro objetivo não seria uma coisa muito popular. E é uma coisa muito flagrante, toda vez que você tem uma política controversa e essa política é confusa, as pessoas não entendem o motivo que ela é utilizada, por que ela está sendo aplicada, e mesmo rejeitada pela maioria, você pode apostar que essa política está beneficiando um grupo que prefere não ficar claro que é o verdadeiro beneficiado. Esse é o que está por trás, geralmente, da maior parte das situações similares a essa, embora esse caso do horário de verão ele é um tanto quanto único. Ele é, na verdade, eu acho o maior exemplo de invasão de privacidade. O exemplo de o Estado invadindo a vida privada do cidadão, ou seja, mexendo no seu relógio biológico. Você tem direito a escolher até o que você vai estudar, o que você vai trabalhar, onde você vai trabalhar. Você ainda tem um certo grau de escolha. Mas o seu grau de escolha, até de horário, é afetado por isso. Porque de repente vem uma porra de um decreto e te manda acordar mais cedo. A solução é sempre essa, né? Jogando nas costas da população esse ônus. Lembrando que, apesar de ser uma intervenção por meio do Estado, ela, como quase sempre, atende ao interesse privado. Mas bem, vamos reforçar mais um pouco aquela questão de por que não economiza energia, porque, aliás, está bastante claro, surgiram muitas pesquisas recentes, alguns sites têm falado de uma forma até mais clara do que eu esperava. Mas na verdade é bastante óbvio até, né? Porque a alegação sempre foi o aproveitamento da luz diurna, então a questão passa a ser claramente iluminação. A questão é economizar com iluminação, mas só que eu coloquei, nem de longe a iluminação é que consome mais energia. A começar porque a iluminação pública normalmente é automática, ela tem sensores de luminosidade que vão acender ou apagar as luzes de acordo com a iluminação natural. Portanto, não faz diferença qual o horário de funcionamento das coisas. Ela vai acender e apagar do mesmo jeito. E a iluminação pública, sim, tem um gasto relevante. Então, a ideia seria economizar na iluminação caseira. Mas aí, verdadeiramente bizarro, porque está muito claro. Hoje é muito claro que nem de longe o maior gasto de energia passa por iluminação. Não com as nossas luzes de fluorescentes, luzes de LED cada vez mais popularizadas. O gasto maior é ar-condicionado, é chuveiro elétrico, é ferro de passar roupa, é máquina de lavar. Atualmente até TVs gastam mais pelo seu amplo uso. Então, sim, não tem cabimento, não tem como sustentar a ideia de justificativa de economia de energia em nível nenhum. Tanto que, na verdade, não tem mais ninguém sustentando. O que acontece é essa estranha confusão aí entre possível redução de custo operacional do sistema, confundindo com economia de energia. Em tese, segundo o Ministério de Minas e Energia, essa aparente redução do custo operacional teria sido no ano passado de 160 milhões. Se você souber fazer as contas, sabe que essa economia é ridícula. O Brasil deve ter 50 a 60 milhões de residências aí, mas deve ter mais, não sei quantas consomem energia, a grande maioria consome, mas faz a conta por baixo, ainda que fosse 40 milhões de unidades assim, nas áreas que são afetadas pelo horário de verão, isso seria a média de redução de R$1 por mês. Eu só não tenho a menor dúvida que a maioria esmagadora das pessoas preferia 1000 vezes pagar esse R$1 a mais do que ter que ficar acordando mais cedo. Ou seja, é um custo, se essa redução de fato existe, é um valor irrisório. E isso está bastante claro. Então por que se manter por tanto tempo? Tudo bem, vai acabar agora. Só que todos os motivos que podem ser alegados agora podiam ser alegados no mínimo há 10 anos atrás, porque a quantidade de informações que demonstram essa ausência de eficácia do horário de verão é monstruosa. Não é só a questão de não economizar energia. Tem muitas pesquisas também que mostram o aumento do número de acidentes de trabalho, principalmente com o pessoal que acorda mais cedo, de acidentes de trânsito, de suicídios que aumentam na fase do horário de verão. Se você for colocar isso na conta, isso é muito mais impactante do que qualquer suposta economia com custo operacional. Então, verdadeiramente não é compreensível. Ou seja, permanecer em uma coisa extremamente misteriosa. Por que diabo se usa esse horário de verão? E não é só eu que estou dizendo isso. Eu dei uma geral
no próprio YouTube, em alguns textos, e eu tenho notado que isso é uma percepção generalizada. Ninguém entende por que se usa. Daí que a minha explicação, que a minha tese de que a única explicação é que isso atende ao setor econômico tal e que prefere não deixar isso claro, né? Agora, e aí eu vou voltando àquela afirmação anterior de por que faria todo sentido estar sendo acabado nesse governo, é porque, apesar de tudo, por mais que se possa criticar determinadas ganâncias corporativas, por mais que você possa querer criticar determinadas atividades comerciais, principalmente a galera mais à esquerda que gosta de apontar a questão da mais-valia, da exploração, das trabalhadores, etc. Mas o fato que isso ainda é perfeitamente preferível do que a situação que está se colocando agora, de ausência generalizada de crescimento econômico, de emprego, de oferta de qualquer coisa. E é aquilo que eu vivo dizendo aí, para desespero de quem ainda acredita em revolução proletária, né? No Brasil, você só tem duas situações. Ou você tem conciliação de classes, ou você tem exploração brutal dos trabalhadores. Governos populares, como Getúlio Vargas, como Juscelino Kubitschek, o Ernesto Geisel, o próprio Lula, foram governos que basicamente conciliaram interesses. Fizeram aquele jogo duplo de pai dos pobres, mãe dos ricos. Agora, fora isso, a alternativa é pisar nas costas de quem trabalha, que nesse governo está fazendo agora. Então, a grande suprema ironia do destino, né? Aquela exploração econômica que a esquerda gosta de combater de uma forma bastante incisiva, embora muitas vezes confusa, ainda é uma situação preferível do que está se dando agora. Porque, meu amigo, ainda é preferível você estar mal empregado do que estar desempregado. E é o que estou falando. Isso faria sentido porque todas as posturas do governo Bolsonaro têm sido no sentido de detonar a produção do país, não só industrial, mas principalmente industrial. Isso foi claro desde o início da campanha, quer dizer que tem que dar foco no agronegócio, que é o nosso forte, que tem mesmo uma baboseira. Vocês entendem, o agronegócio ele não é capaz de sustentar a economia de país nenhum. Nenhum país desenvolvido se baseia em agronegócio, todos se baseiam em indústria. E o ataque à situação industrial é monumental. Então, nesse caso, acabar com a horário de verão nesse momento seria apenas assim, um bônus adicional, pouco relevante, muito pouco. Não seria uma coisa que teria um impacto grande, mas não deixa de ter uma coerência simbólica dos objetivos essenciais desse governo. E outro ponto é que a campanha é privatista contra o setor elétrico, né? Então eu fico mais inclinado a crer que essa redução de custo operacional exista sim, porque é um objetivo desse governo privatizar o setor elétrico, e uma estratégia é você prejudicá-lo, colocá-lo em situação financeira mais difícil. Então faz sentido, se existe mesmo essa redução de custo operacional, faz sentido você cancelar ele agora para colocar o setor elétrico em maior dificuldade para justificar a privatização. No caso, privatizar o resto do setor elétrico, que lembra que boa parte já foi privatizado. Ou seja, o que eu estou querendo colocar é que uma das mais curiosas situações acabou me ocorrendo no meu histórico de investigação, de reflexão, vida intelectual, é que uma situação muito complexa de você entender, que é entender esse mistério do horário de verão, de por que diabo nós utilizamos isso, de repente passa a ser esclarecido por um motivo completamente diferente, que é uma política econômica predatória, no sentido de demolir a indústria e a produção de energia, no sentido de entregá-la ao setor privado, que necessariamente significa entregá-la para o estrangeiro, porque as privatizações não vão ser para empresas nacionais, vão ser para empresas de capital aberto que negociam suas ações no exterior. Então, assim, é um estranho bônus que surgiu, que ajuda a gente a entender um pouco melhor as coisas. Mas, de qualquer modo, apesar de tudo isso, eu agradeço, sim, deixo isso muito claro. Poderia ter sido o Temer que tocou nesse assunto, não teve coragem, não sei porquê. Talvez porque está interessadíssimo demais em beneficiar o empresariado, em perdoar dívidas bilionárias, mais interessado. O Temer ainda tinha algum apego maior com a indústria do país. Não, quer dizer, não é que era pró-indústria, mas era pelo menos menos anti-industrial do que o governo atual. Mas independente disso, eu acho bom, porque apesar de ter esse impacto, se é que tem, assim,
Repito, não tenho certeza se esse é o caso, mas achei uma boa explicação. Mas ainda que tivesse, o restante compensa. A redução do estresse gerado pela população compensa. Claro, eu mesmo vou lamentar algumas coisas. É interessante realmente sair do trabalho com o dia claro. Não vou negar se é um benefício. Mas eu não, de modo algum, eu coloco esse benefício como mais importante do que o bem-estar de quem tem que levantar cedo. E esse é o ponto. Eu vou até colocar alguns links aí, inclusive um link. Eu nem gosto muito de colocar coisas para da editora Abril, mas uma reportagem recente, super interessante. É bem pequeno e reúne bem esses dados assim. Acho que ficou bom. É aquelas páginas que você tem que ser assinante, mas não tem problema não. Tem um recursozinho que você coloca e você lê aquela porcaria de graça. E aliás, anotem, outline.com. Toda vez que você lê com essas páginas em que quer que você faça assinatura, tipo Folha de São Paulo, essas safadezas, você copia o endereço lá, vai no outline.com, joga dado, ponto. Você lê o treco numa boa. Não funciona em todas as páginas, não, mas funciona na maioria. E é isso, eu sou Marcos Soares XR, hoje é dia 24 de outubro de 2019. Obrigado por sua atenção e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, agradeceria muito, hein? Valeu!